Esse é o fogo do Espírito. É por isso que a Bíblia fala tanto do fogo como um símbolo do Espírito Santo de Deus. Porque quando esse fogo de Deus começa a tocar a gente, vai produzindo em nós uma glória. E essa glória, quando ela começa a ser liberada sobre nós, nós começamos a produzir a vontade de Deus. A vontade de Deus é manifesta através de nós. Nós começamos a produzir coisas que nós nunca pensávamos que poderíamos produzir. Começamos a realizar coisas que a gente não achou que era capaz de fazer, de realizar. Porque quando o fogo consome, você produz. Quando o fogo te consumir, você vai produzir coisas que você nunca imaginou na tua vida de produzir. Quando o fogo de Deus veio sobre mim, eu comecei a produzir livros. Quando o fogo de Deus me consumiu, eu comecei a produzir lives, eu comecei a produzir eventos. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus consumiu a minha vida. E quando o fogo te consome, você produz coisas que você não espera. É isso que começou a acontecer na minha vida. Porque o que você produz, você não produz segundo a tua vontade, mas segundo a vontade daquele que está em você. É por isso que Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Quando o fogo de Deus queima o que tem que queimar dentro de mim, eu começo a produzir. A vida de Deus começa a fluir de dentro de mim. É por isso que eu quero lançar um desafio para você. E o desafio é: deixa o fogo de Deus te consumir. Você não sabe o que você vai produzir através disso. Nenhum de vocês que está aqui sabe. Nem você que está aí online sabe o que você pode produzir se o fogo de Deus te queimar, se o fogo de Deus te tocar. Talvez você diga: não, mas eu já coloquei para fora tudo que eu poderia colocar. De forma humana, sim, mas não de forma sobrenatural. Aleluia, aleluia. Não de forma sobrenatural. Porque se o fogo de Deus, o fogo te consumir, se o fogo te tocar, você vai começar a produzir segundo Deus. Por isso que orar pelo favor de Deus é como se você dissesse para Deus: me conduz para dentro do fogo. Você está vendo como nossas orações, elas podem estar, eu não digo trabalhando contra nós, mas elas podem estar trazendo um efeito diferente. Elas podem estar trazendo um efeito diferente em nós. Porque a gente está orando para Deus abençoar, e Deus está dizendo: deixa eu te limpar primeiro. Então eu estou orando por favor, e Deus está me conduzindo no fogo. É por isso que Daniel foi lançado na cova dos leões. É por isso que José foi lançado na prisão, porque é o fogo de Deus. Para que a gente viva o que Deus tem planejado para a nossa vida, tem que passar pelo fogo. Porque somente o fogo de Deus, para poder tirar certas coisas de nós, incluindo certas manias que já vêm de família em nossas vidas. A gente às vezes chama algumas coisas de maldição, mas às vezes são hábitos que foram aprendidos por família. Já parou para pensar que Abraão mentiu sobre Sara, Isaac também mentiu sobre Rebeca, e depois Jacó, então, era um mentiroso contumaz. Quando que isso foi quebrado? Isso foi quebrado através da vida de José. José, ele passou pelo fogo. E por ter passado pelo fogo, não precisou mentir. Sabe quando Deus quer
quebrar uma maldição, quebrar um hábito ruim numa família, quer quebrar um ciclo de derrota, de escassez, Ele faz aquele alguém passar pelo fogo. É o fogo de Deus que nos purifica. É o fogo de Deus que nos purifica. É o fogo de Deus que está nos conduzindo para que o favor seja liberado sobre a nossa vida. Meus irmãos, o favor de Deus é uma coisa grandiosa. Se o favor de Deus vir sobre a sua vida, o que você vai produzir nem você sabe. Eu estava num seminário, e lá eu tive um encontro com um irmão próspero, rico, poderoso. Quando ele começou a contar a história dele para mim, sabe, eu fiquei impressionado. Ele era morador de rua. O pai dele tinha negócio, o pai dele quebrou, começou a beber, aí perdeu o emprego que tinha, perdeu a mulher que tinha, e foi viver como morador de rua. Aí, esse homem teve um encontro com Deus. E ele teve que morar, sabe, numa igreja por muito tempo. Morou no fundo de uma igreja. E hoje ele é um dos empresários mais ricos em Barretos. Aí eu perguntei para ele como que tudo isso aconteceu, dele ter se tornado, sabe, um cara de tanto sucesso. Aí ele me falou na época. Ele disse que Deus teve que quebrar muita coisa na vida dele. E que ele recebeu uma palavra. E aquela palavra, para se cumprir, primeiro ele teve que abrir mão, sabe, do orgulho, ele teve que perdoar o pai, ele teve que passar pelo fogo. Tem certas coisas, querido, que às vezes a gente está reclamando, mas é Deus nos passando pelo fogo para nos aprovar para uma coisa muito maior. Sabe, você pode estar passando por um momento da sua vida inexplicável. Você pode estar passando por uma situação na tua vida que você não entende nada de nada que está acontecendo. Mas se você deixar o fogo de Deus consumir, toda nojeira que há em você, toda sujeira que há em você, todo hábito ruim que há em você, todo pecado que há em você, sabe, tudo aquilo que lhe enoja, então você vai poder produzir coisas segundo o Espírito Santo. O fogo de Deus não te mata. Pasmem, o fogo de Deus te salva. O fogo de Deus não te derruba. O fogo de Deus te levanta. E esse fogo santificador, purificador, remove as toxinas da nossa vida. Coisas que a gente nem sabe que tem, mas que o fogo de Deus sabe que temos, e que Ele tira, arranca completamente. O fogo de Deus cria um firewall contra todo o diabo, contra todo o demônio, cada legião, toda mentira do inimigo, todo principado e poder das trevas. Ele cria uma proteção em você, porque tudo aquilo que, sabe, é provado pelo fogo, as coisas que permanecem é a estrutura. Você pode ver uma casa, quando ela pega fogo, pode ir tudo, mas a estrutura fica. Por quê? Porque o fogo prova tudo. E só vai permanecer aquilo que é de verdade na tua vida. O que não for de verdade é tirado. Por isso, mostre-me um homem em chamas, e eu lhe mostrarei uma família transformada. Mostre-me uma mulher em chamas, e eu mostrarei uma mulher que pode impactar
a sua nação. Nós precisamos do fogo de Deus na nossa vida.